Não julgueis para que não sejais julgado. Essas são palavras ditas por Jesus. Mas Jesus também disse: parem de julgar pela aparência e julguem com justiça. Há contradição nesses versos? Como muitas pessoas apresentam esses textos mal interpretados, mal entendidos, então aparenta-se como uma contradição. Mas então vamos estudar esses textos hoje e entendê-los corretamente, a sua aplicabilidade e o seu contexto. Mas antes, eu quero começar aqui lendo um texto, uma publicação, né, que eu me deparei na internet há poucos dias, uma semana atrás, que está sobre esse assunto. Vamos introduzir então. Diz assim, ó, a publicação, aqui para você ver. Igreja não é ir, é ser, entre aspas, né? Geralmente quem posta isso não vai e nem é. Ele está querendo dizer que não vai à igreja, né? Não frequenta a igreja. E também não é igreja. Bom, dentre tantos comentários, eu selecionei alguns. E, bom, eu comentei ali dizendo assim, que a primeira frase é só um entendimento, um conceito, né? De dizer que igreja não é ir, mas é ser. Um conceito, entendimento, um pensamento. Já a segunda frase é um julgamento. Mas nem todos pensam assim, acham que tenho que julgar é até normal. E é bíblico, diz aqui algumas pessoas, olha só o que diz aqui. Daí teve uma pessoa, uma moça que disse ali, julgar é o que mesmo? Né, fazendo uma pergunta irônica, né? Daí olha só a ousadia. Alguém respondeu, é bíblico. Né, as pessoas, por mal entender aquele texto, já vamos chegar lá, e outros, né? Mas assim, a religiosidade é tão grande, o fariseísmo está tão aflorado, que as pessoas chegam a falar isso. Aí teve uma pessoa que disse que, né, respondendo à pergunta que a moça fez, o que todos os evangélicos fazem, ou seja, julgar, né? Estufando o peito, enchendo a boca, mesmo falando que é pecado. Ou seja, ele falou aqui da hipocrisia, né, dos evangélicos, que dizem que julgar é pecado, mas ao mesmo tempo julgam. Aí outra pessoa respondeu assim, ó, quase um mandamento, na mesma linha do primeiro ali, dizendo então que julgar é quase um mandamento bíblico. Né? No caso está lá João 7:24, não julgueis pela aparência, mas julgai conforme a justiça. Antes de irmos para o texto aqui de João e entendermos esse, vamos então ao primeiro texto, que é de Mateus 5, né, onde Jesus fala para não julgar, né? Então, versículo 1, Mateus capítulo 7, isso faz parte do Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5, né? E vai até o primeiro versículo do capítulo 8. Então, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha só, esse mandamento, esse ensino de Jesus, não julgueis, é uma proteção. Jesus mostra que é uma proteção para a própria pessoa, porque da mesma forma que você julga e mede os outros, você vai ser medido e julgado também. Muitos dizem que esse julgamento vai ser feito por Deus ou vai ser feito pelos demais. Jesus não fala por quem que você vai ser julgado, mas você vai ser julgado. Esse é o fato. Você vai ser julgado até pelos seus próprios pensamentos. Você mesmo vai se julgar você, da mesma forma que você julga os demais. Aí muitos querem interpretar, muitos que se acham que têm o direito de julgar os outros, querem interpretar esse texto aqui com os textos seguintes, o versículo seguinte, versículo 3 ao 5, diz assim, ó, e porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho,
estando uma trave no teu. Versículo 5. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muitos dizem assim, olha, se eu tirar o argueiro do meu olho, então eu posso julgar o meu irmão. Só que são dois ensinamentos diferentes, tá? Não é o mesmo ensinamento. E como que você vai tirar, se você tirar o argueiro do seu olho e puder tirar do seu irmão, como que você vai tirar? Julgando? Não. Julgar jamais, nunca. Se o seu irmão te der a liberdade, com amor, com respeito, você poderá ajudar o seu irmão a se libertar de um problema, de um mal que ele vive, de acordo com a liberdade que o seu irmão te dá, mas nunca julgando. Nunca julgando. Tirar o argueiro, ajudar o seu irmão a tirar o argueiro do seu olho, não é a mesma coisa que julgar. São dois ensinamentos aqui. Então, vamos lá para o capítulo 7 de João e vamos entender o outro texto. Diz assim, ó. Esse texto aqui, ele tem o contexto desde o princípio até no capítulo anterior. Eu vou ler alguns textos principais para entendermos o versículo 24, que Jesus fala, para de julgar pela aparência e julgue com justiça. Né? E a gente vai ver que não tem contradição nenhuma com o ensinamento do capítulo 7 de Mateus. O versículo 19, mas assim, o contexto aqui é que tinha a festa lá em Jerusalém, e Jesus, os irmãos de Jesus falaram, vamos lá na festa e tal. Jesus disse, não chegou a minha hora e tal. E eles não entendiam nada, né? Mas é porque Jesus sabia que queriam matá-lo, né? E Jesus, não é a minha hora da morte ainda, sacrifício. Aí os seus irmãos foram para a festa, e aí depois Jesus acabou indo, só que ele foi escondido, né? E versículo 19 diz assim, ó, não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vocês observa a lei. Por que procurais matar-me? Então lá Jesus chegou no templo, começou a ensinar, e as escrituras, e ler. E aí Jesus fala isso. Aí no versículo 22, diz assim, ó, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, no sábado circuncidais um homem. Aí Jesus mostrou a hipocrisia deles ao julgar da lei. Além deles estarem sendo injustos, porque aqui Jesus está falando para quem? Para os sacerdotes, para os fariseus, que tinham recebido a autoridade de Deus para julgar, especialmente os sacerdotes. A julgar questões sociais, questões civis. Aqui não está falando de você julgar o próximo, tá? Não é o mesmo lá de Mateus 7. Aqui está falando de questões, leis civis, questões, conflitos entre irmãos que precisavam ser resolvidos, ser julgados. E os sacerdotes tinham a autoridade de Deus para fazer isso, e o mandato de fazê-lo com justiça. Tá? E aí Jesus fala isso. Aí aqui no versículo 23, aí Jesus explica aqui o problema, né? Que Jesus tinha curado, versículo 23, se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Ora, se um homem, então, pode ser circuncidado para não quebrar a lei de Moisés no sábado, e vocês estão se irando contra mim porque eu curei no sábado? Jesus estava cumprindo o mandamento, né, de amar. O mandamento de amar não era novo de Jesus. O mandamento de amar ao próximo foi dado também na lei de Moisés. E aí entra o versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E aí, no versículo 32, depois você pode ler todo o texto aqui,
Aí no versículo 32 diz assim, ó. Aí lá pelas tantas, os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para prenderem Jesus. E aí eles mandaram prender Jesus, só que aí, depois você pode ler, chegando lá, eles interagiram com Jesus, se impressionaram, se maravilharam com Jesus e não prenderam. Tá? Então, aqui eu vou ler 2 textos mais, já para concluirmos, e você vê que esse texto aqui, Jesus, mais uma vez, ele está falando para a pessoa que tinha a incumbência de julgar questões sociais, atritos e questões civis. Tá bom? Então, Deuteronômio, vou ler aqui, Deuteronômio, capítulo 21, versículo 5, diz assim, ó. Então se chegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda demanda e toda ferida. Então veja bem, aqui Deus tinha estabelecido os sacerdotes para julgar o povo, julgar questões sociais. Lá em Jesus, o povo de Israel já não tinha a liberdade e eles estavam sob o domínio romano. Mas perante Deus, os sacerdotes ainda tinham a autoridade de julgar. E eles julgavam, tanto que eles mandaram prender Jesus. Claro que a instância final, no caso, as execuções de mortes, então eram feitas e foi feita pelo o governo romano, né? Mas eles tinham esse mandato de Deus de julgar questões sociais, e era disso que Jesus estava falando. Então, esse texto de João, para de julgar pela aparência e julgue com justiça, pode ser aplicado hoje? Pode. Para quem? Para os juízes da nossa sociedade. Para quem tem a incumbência de julgar as questões sociais, os atritos sociais, perante a lei. E então esse texto pode ser aplicado, que eles devem julgar também com justiça, não por aparência. Outro texto é Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 8, diz assim, ó, e também estabeleceu Josafá, alguns dos levitas e dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e tornaram a Jerusalém. Então Josafá é o rei Josafá de Judá. Então essa questão dos juízes, de julgar o povo da nação de Israel, vem desde Moisés, quando Moisés estava lá sobrecarregado e o sogro de Moisés, o Jetro, aconselhou a Moisés a colocar outras pessoas para julgar questões, e apenas as maiores levaram a Moisés. Depois teve os juízes, e aí depois, aqui na era dos reis, continuava o sacerdote com essa incumbência de julgar o povo também. Aí no versículo 10, ó, o último texto para lermos, diz assim, em toda diferença, ou seja, atrito social entre os irmãos, né, diferenças, que vier a voz de vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os, que se não façam culpados para com o Senhor, e não venham grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos, fazeis assim, e não vos fareis culpados. É o mesmo ensino que Jesus está falando lá. Sejam justos, julguem com justiça, façam correto, não venha culpa sobre vocês. Então esse é o ensinamento. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Não julgueis, para que não sejam julgados. Agora, quem tem a autoridade, os juízes, de julgar causas e atritos sociais, esses devem julgar com justiça, não pela aparência. Agora, não julgue a pessoa em si. Pare de julgar, não julgue a pessoa. Não julgue. Não julgue ninguém, tá bom? Para que você não seja julgado. Deus abençoe você, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.